quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rostro igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Inspirada pela minha amiga Brisa Teixeira, faço uma audiodescrição. Essa música que ouvimos ao fundo é o hino da Revolução dos Cravos, que em 1974 pôs término à Revolução, pôs término à ditadura de 40 anos em Portugal, e cujo aniversário foi ontem, 25 de abril. A foto que vemos é de Sofia de Mello Bragner Andresen, e ela que teve papel relevante na resistência à ditadura e no governo que se formou posteriormente. O livro é uma edição da antologia Mar, da editora portuguesa Caminho. Muitos e muitos dos livros de Sofia foram editados pela Caminho Editorial e têm esse mesmo design de capa. Vê-se nessa cena também um búzio. Agora vamos contemplando o semblante de... Desculpem a falha técnica. Vamos contemplando o semblante de Sofia de Mello Bragner Andresen, ouvir o poema. Se der certo aqui a parte técnica, vamos ouvir o poema de Sofia de Mello Bragner Andresen na voz de Maria Bethânia. Acho que vou ler eu mesma, tá? Para não ter maiores problemas. Mas foi gravado na voz da Maria Bethânia, mais bonita que a minha, né? Inclusive, Maria Bethânia gravou também poemas de Etel. Maravilhoso que ficou. Maria Bethânia gravou o poema seguinte, de Sofia de Mello Bragner Andresen. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte
que de tudo renasce a exaltação, e nunca as minhas mãos ficam vazias. Olá, pessoal. Aprendi aí com o Luiz como é que a gente faz para mostrar as coisas sem ficarem invertidas, né? E tentei aqui fazer uma brincadeira aí para mostrar os livros de Sofia. Tem uns outros também, mas acabou cabendo melhor assim na cena. Tá? Então, eu sou Priscila Prado. Hoje é o dia 26 de abril de 2020 e estamos com a nossa quarentena literária, em que vários autores aqui de Curitiba falam sobre diferentes autores. Eu vou falar sobre Sofia de Mello Briner Andressen, como já deu para perceber. Sofia, para mim, começou no Oceanário de Lisboa. O Oceanário de Lisboa é um prédio enorme, um edifício enorme, em que há aquários gigantescos. Você passeia por entre aqueles aquários, onde há peixes minúsculos, peixes enormes, tubarões, arraias, de todas as cores, plantas, rochas, e a impressão que você tem é de estar realmente passeando no fundo do mar. Nesse oceanário, desde 2005, há grandes painéis com poemas de Sofia, alusivos ao mar, como, por exemplo, Fundo do Mar. O fundo do mar, no fundo do mar, há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas, balouça o cavalo marinho, um polvo avança no desalinho dos seus 1000 braços, uma flor dança, sem ruído vibram os espaços. Sobre a areia, leve como um lenço o tempo poisa. Mas, por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspensa. Pirata. Sou o único homem a bordo do meu barco. Os outros são monstros que não falam. Ursos e tigres que amarrei aos remos. E o meu desprezo reina sobre o mar. Gosto de uivar no vento com os mastros e de me abrir na brisa com as velas. E há momentos que são quase esquecimento, numa doçura imensa de regresso. A minha pátria é onde o vento passa. A minha amada é onde os roseirais dão flor. O meu desejo é o rastro que ficou das aves. E nunca acordo deste sonho. E nunca durmo. Sofia tinha uma ligação tão forte com o mar que chegou a dizer: quando morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Sentimos nesses poemas que eu li a sonoridade, o ritmo, coisas que se percebe especificamente na poesia oral mais facilmente, né? E foi pela oralidade que a poesia entrou na vida de Sofia. Ela conta que desde cerca de 4 anos de idade. Na minha infância, antes de saber ler, ouvi recitar e aprendi de cor um poema tradicional português chamado Nau Catarineta. Tive assim a sorte de começar pela tradição oral, a sorte de conhecer o poema antes da literatura. Eu era de fato tão nova que nem sabia que os poemas eram escritos por pessoas, mas julgava que eram consubstanciais ao universo, que eram a respiração das coisas, o nome deste mundo, dito por ele próprio. Pensava também que se conseguisse ficar completamente imóvel e muda, num canto mágico do jardim, eu conseguiria ouvir um desses poemas
que o próprio ar continha em si. Sofia de Mello Brandner Andressen nasceu na cidade do Porto, em 6 de novembro de 1919. De origem dinamarquesa por parte do pai, ela foi educada no meio aristocrático. A sua casa de infância, a Quinta da Vista Alegre, é hoje o Jardim Botânico do Porto. Imaginem a casa, né? Entre 1936 e 39, ela cursou Filologia Clássica na Universidade de Lisboa. Em 1940, aos 21 anos, publicou seus primeiros versos. Em 1946, casou-se com Francisco Sousa Tavares, que era jornalista, advogado e político. Ficaram casados até 1988. Sofia teve 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Foi por causa dos filhos que ela começou a publicar livros infantis e ficou muito famosa com a sua literatura infantil também, né? Como, por exemplo, O Cavaleiro da Dinamarca, A Floresta, O Rapaz de Bronze, A Fada Oriana, entre outras obras, né? Por exemplo, em A Menina do Mar, e Sofia chegou a ficar conhecida como A Menina do Mar, é a história de um menino que está passeando na praia, na areia, e encontra uma menina de 1 palmo de altura. Essa menina mora no fundo do mar. Em A Fada Oriana, Oriana é uma fada que se compromete com a rainha das fadas de cuidar da floresta. Ela se compromete a cuidar das plantas, dos animais, das pessoas. Porém, um dia, passeando na beira de um lago, ela vê o seu reflexo refletido na superfície da água e ela fica encantada com a sua própria beleza e daí se distrai de todo o resto. O tempo passa, os anos passam e a rainha das fadas, furiosa, chama Oriana e diz: venha ver como é que ficou a floresta durante esse tempo que você deixou de fazer o bem. Venha ver todo o mal que aconteceu enquanto você esteve simplesmente distraída consigo mesma. Essa era a fada Oriana. Além de famosa, reconhecida pela crítica literária, amada, a Sofia de Mello Brandner Andressen também é popular, né? Ela é muito popular, conhecida por todos em Portugal. Não é difícil uma pessoa que não conheça a obra infantil e também a poesia. Ela é conhecida também por sua poesia. Ela publicou mais de 20 livros, cerca de 20 livros de poesia, sem contar as antologias. Mas também escreveu prosa, teatro, ensaios. Por exemplo, ela escreveu um ensaio sobre Cecília Meirelles. Traduções, ela traduziu Dante Alighieri, Shakespeare, Paul Claudel, Eurípides e também traduziu para o francês alguns poetas portugueses. Também a sua obra foi traduzida para vários idiomas. Ela ganhou muitos prêmios. Entre eles, ela foi a primeira mulher portuguesa a ganhar o Prêmio Camões, em 1999. E foi a primeira pessoa portuguesa a ganhar o Prêmio Rainha Sofia, em 2003. Veja, como Sofia nasceu em 1919, ela viveu a sua juventude e maturidade durante o regime ditatorial de Salazar, que durou de 1932 até 74. Durante essa ditadura, havia perseguição aos opositores, tortura, morte, pela polícia política conhecida como PIDE.
Gravem esse nome que voltaremos a ouvi-lo. A Polícia Política de Salazar, a PIDE. Nesse mesmo período, Portugal ainda tinha colônias e as colônias começavam as últimas colônias estavam nas suas guerras de independência, como Angola, Moçambique. Veja, mas a África é tão longe, Portugal já é tão longe. Eu confesso para vocês que eu precisei ter amigos portugueses, espero que alguns deles estejam me ouvindo ainda hoje, queridos amigos em Portugal, que eram angolanos ou foram para Angola muito criancinhas. E nesse momento das guerras de independência, tiveram que lutar por Portugal, tentando impedir a independência. Esses amigos sobreviveram. Entretanto, foram para sempre assombrados pelos horrores que eles testemunharam na guerra. Um deles repetidamente me disse: Portugal roubou os melhores anos da minha vida. Portugal da ditadura. Pois é, gente, é que é tão longe. E faz tanto tempo, é tão passado. Veja bem, Carlos Machado nos falou ontem de Chernobyl, da Bielorrússia, mas é tão longe a favela. Veja, a China é muito longe. A Itália, a França, a Espanha, os Estados Unidos, Manaus é muito longe, o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, gente, que não seja preciso que a dor alcance literalmente os nossos parentes e amigos para que a gente perceba que nos diz respeito. Que a gente permita que a poesia desperte em nós essa consciência e esse sentimento do parentesco em humanidade. Sofia tinha consciência de que aquilo que acontecia no seu momento social, histórico, político, lhe dizia respeito. A aspiração à liberdade e à justiça impregnam toda a sua obra como uma ética poética que lhe é natural. Ela diz: a coisa mais antiga de que me lembro é de um quadro em frente do mar, dentro do qual estava pousada em cima de uma mesa uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã, erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo princípio de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Seus principais poemas de resistência foram publicados em 1970 na antologia Grades. Em 1970, porém, eles originalmente foram publicados durante a ditadura, à qual eles se opunham, né? Expressamente se opunham. Em 1969, portanto, ainda durante a ditadura,
A Sofia foi candidata às eleições pela oposição e foi uma das fundadoras da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, diz Sofia em sua Cantata da Paz. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinzas a carne das crianças. Da África e Vietnã sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Guerra ou Lisboa, de 1972. Sobre os jovens portugueses que iam lutar além mar. Guerra ou Lisboa, 72. Partiu vivo, jovem, forte. Voltou bem grave e calado, com morte no passaporte. A morte nos jornais surgiu em letra pequena. É preciso que o país tenha consciência serena. Exílio. Quando a pátria que temos não a temos, perdida por silêncio e renúncia, até a voz do mar se torna exílio, e a luz que nos rodeia é como grades. Um de seus poemas mais famosos foi feito em homenagem a Salazar, o Abutre. O velho abutre é sábio e alisa suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Um dos filhos de Sofia, Miguel Sousa Tavares, jornalista e escritor de renome, que aliás também recomendo, Miguel Sousa Tavares disse sobre a mãe: às vezes, quando a casa estava adormecida, à noite, ela dançava pela sala fora. Às vezes, convencia-se que havia ladrões na casa e acordava-me do sono para espreitar embaixo da minha cama. E às vezes, havia ladrões a sério, com cara de assassinos e crachá da PIDE, que chegavam pela alvorada do dia. Mas verdadeiramente, ela não tinha medo dos ladrões e nem dos esbirros do velho abutre. Ela só tinha medo de fantasmas. Depois do 25 de abril, a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura, Siona Germano, querida, fico feliz que você venha e gostaria que depois mostre para os seus pais, se eles também não estiverem junto. Aí de além mar, me perdoe o atrevimento de falar de Sofia, né? Mas para que mais pessoas aqui no Brasil conheçam a Menina do Mar, que depois do 25 de abril foi eleita para a Assembleia Constituinte em 1975 pelo Círculo do Porto, numa lista do Partido Socialista. Sobre o 25 de abril, o poema 25 de abril. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, em que emergimos da noite e do silêncio para livres habitarmos a substância do tempo. Ela acabou por desencantar-se da política, especialmente com os demagogos, a quem chamava os capitalistas da palavra. Ah, Clésio e Zé do Cais, queridos! Aí, ó, quantas memórias que se desdobraram nessa paixão por Sofia. Outra das paixões de Sofia era a Grécia. A Grécia que ela conheceu em 1963
e depois ela voltou várias vezes com amigas, levou os filhos, levou os netos. A paixão pela Grécia não era apenas a questão histórica, mitológica, mas também esse aspecto de que a Grécia é o berço da democracia. Não creias, Lídia, que nenhum estio, por nós perdido, possa regressar e nos oferecer a flor que adiamos colher. Cada dia te é dado uma só vez, e no redondo círculo da noite não há piedade para aquele que hesita. Mais tarde será tarde e já é tarde. O tempo apaga tudo, menos esse longo e indelével rasto que o não vivido deixa. Não creias na demora em que te medes, jamais se detém Cronos, cujo passo vai sempre mais adiante que o nosso próprio passo. Dizem que é impossível traduzir poesia, e no limite, cada leitor faz a sua própria tradução da poesia, né? No limite, por outro lado, seria desnecessário traduzir a poesia, já que ela nos alcança, produzindo reverberações e ecos numa dimensão que é do intraduzível. Certa vez, numa oficina literária que se chama Lavra-Palavra, criada e ministrada pela amiga escritora Glória Quirinos, estávamos na casa de chá aqui em Curitiba, a casa de chá The Kettle. E uma das participantes leu o poema que ela fez naquele momento. O poema me tocou profundamente e as lágrimas começaram a rolar. Um detalhe, o poema era em alemão e eu não entendo uma palavra de alemão. Em seguida, a autora, a amiga Bárbara Fingerli, que é a dona da casa de chá, ela é nascida na Alemanha, e ela explicou, veio para cá adulta, né? Ela explicou que o poema era sobre uma montanha que há na sua terra natal, na Alemanha. Ou seja, mesmo sem entender as palavras, a emoção que veio com a sonoridade, a emoção que veio com o seu poema, tocou, né? Mesmo antes da palavra, né? De compreender a palavra. Tá, mas esse é um exemplo extremo, porque geralmente conhecer o nome das coisas nos dá acesso a algumas dimensões, algumas das leituras possíveis para o poema, né? Então, o nome das coisas é outro dos livros de Sofia. Faz sentido, né? Porque o nome das coisas, esse círculo tentando apreender o real. Então, o nome das coisas é um dos livros, dos vários, né? Também é o nome do documentário que a minha amiga Mariana Marino me indicou, que está no YouTube, é só procurar pelo nome de Sofia, O Nome das Coisas. Recomendo o documentário maravilhoso. Mas o nome isto é um búzio. Vamos ver aqui de que lado que eu seguro ele, um búzio. Outro dos livros de Sofia é O Búzio de Cos. Até essa semana eu confesso que eu só conhecia o cos das calças e não fazia sentido para mim o búzio de Cos. Essa semana foi que eu descobri que Cos é um lugar na Grécia. Então, vou ler o poema O Búzio de Cos. Vamos ter em mente, né, que a Grécia, banhada lá pelo mar Mediterrâneo, e Sofia nasceu em Portugal, banhado principalmente pelo Oceano Atlântico. O Búzio de Cos. Este búzio não o encontrei eu mesma numa praia. Mas vou começar de novo. Este búzio não o encontrei eu mesma numa praia, mas na mediterrânea noite, azul e preta, comprei-o em Cos, numa tenda.
junto ao cais, rente aos mastros baloiçantes dos navios, e comigo trouxe o ressoar dos temporais. Porém nele não ouço nem o marulho de Cós, nem o de Egina, mas sim o cântico da longa, vasta praia, atlântica e sagrada, onde para sempre foi a minha alma criada. Sofia também tinha um forte vínculo com o Brasil, onde tinha muitas amizades. E com essas amizades ela trocou uma extensa correspondência que vai ser publicada, inclusive aqui no Brasil, esse ano ainda, se Deus quiser. Por exemplo, ela se correspondia com Murilo Mendes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, para quem ela escreveu poema, e João Cabral de Melo Neto também fez poema em homenagem a Sofia. Ela escreveu vários poemas dedicados ao Brasil ou relacionados ao Brasil. Esse próximo é sobre a sonoridade do nosso idioma português do Brasil, porque a sonoridade é muito particular, muito diferente, né? Vamos lembrar que o português de Portugal... Vamos ouvir o poema de Sofia e depois vocês veem. Ela diz: gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem sequer perder um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Destaco um outro trecho do depoimento do filho Miguel Sousa Tavares sobre sua mãe. A mim, todavia, ensinou-me o mais importante de tudo. Ensinou-me a olhar. Ensinou-me a olhar para as coisas, para as pessoas. Ensinou-me a olhar para o tempo, para a noite, para as manhãs. Ensinou-me a abrir os olhos debaixo do mar, dentro d'água, para perceber a consistência das rochas, das algas, da areia, de cada gota de água. Fez-me mergulhador e viajante. Ensinou-me que só o olhar não mente e que todo o real é verdadeiro. Quem ler com atenção verá que esta é a moral que atravessa toda a sua escrita. A outra lição decisiva foi a da liberdade. Não só a liberdade física, não só a liberdade da luta pela justiça, num sítio tão imperfeito como o mundo, mas ainda a liberdade da busca de um caminho próprio, onde as coisas tenham uma ética e façam sentido, e, acima de tudo, a liberdade da nossa própria solidão. Nesse trecho, ele faz remissão a um poema de Sofia, Terror de te amar. Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo, mal de te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e emudece, onde tudo nos mente e separa. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e seus gestos dão sempre dividendos. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos, e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Poema. A minha vida é o mar, o abril, a rua,
O meu interior é uma atenção voltada para fora. O meu viver escuta a frase que de coisa em coisa, silabada, grava no espaço e no tempo a sua escrita. Não trago Deus em mim, mas no mundo o procuro, sabendo que o real o mostrará. Não tenho explicações, olho e confronto, e por método é nu meu pensamento. A terra, o sol, o vento, o mar são minha biografia e são meu rosto. Por isso, não me peçam cartão de identidade, pois nenhum outro, senão o mundo, tenho. Não me peçam opiniões nem entrevistas, não me perguntem datas nem moradas. De tudo quanto vejo, me acrescento. E a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparada. Sofia de Mello Brainer Andersen faleceu em Lisboa aos 84 anos, no dia 2 de julho de 2004, e está desde 2014 sepultada no Panteão Nacional em Portugal. Eu sou Priscila Prado e o meu ofício é a militância poética. Isso para mim significa escrever, mas também fazer com que a minha arte e a arte em geral alcancem um número cada vez maior de pessoas. Agradeço por essa experiência intensa e deliciosa que foi a oportunidade de revisitar a obra de Sofia. Realmente, até a substância, o círculo em volta do real é bem Cabral, né? João Cabral. Agradeço a vocês todos pela companhia. Vou depois ter que ouvir de novo para ver todo mundo que comentou, porque eu confesso que eu não consegui acompanhar, peço desculpas. Agradeço a todo o pessoal que está participando da quarentena literária, fazendo essa rede que sustenta e que permite que a gente tenha essa coragem de vir, né, se expor aqui, né? E agradeço todo esse pessoal por essa rede poética concreta que a gente está fazendo. Agradeço e parabenizo o Luiz Andrioli pela ideia, a iniciativa, a organização. Agradeço a Jaqueline Conte, que me apresentou para o convite. Agradeço em especial também a Mariana Marino, que é doutoranda aqui da Universidade Federal, além de escritora, e com quem eu troquei umas ideias, e ela indicou esse documentário que eu indico que vocês vejam. Basta colocar no YouTube o nome de Sofia de Mello Brainer Andersen. O nome do documentário é O Nome das Coisas. Para finalizar, peço licença a vocês para convidá-los a participar do 26º Letra de Mulher. É um evento organizado pelo Coletivo Marianas, que acontece a última quarta-feira de cada mês, sempre no Café Babette, aqui em Curitiba. Porém, nesse momento de quarentena, estamos fazendo virtual. É uma roda de conversa sobre a autoria de mulheres, mas aberta ao público e independente de gênero. Então, para essa 26ª edição, que será virtual, para participar, basta você colocar o seu texto ou o seu vídeo nos comentários lá na página do evento no Facebook, 26º Letra de Mulher. E encerro com um poema de Sofia Mello Brainer Andersen. Convido vocês a ouvi-lo colocando uma das mãos sobre o ouvido aí, uma das mãos em concha sobre um dos ouvidos. Como o rumor do mar dentro de um búzio, o divino sussurra no universo. Algo emerge, primordial projeto. Queridos, muito obrigada, um abraço a todos, e a participação e a companhia de vocês é o abraço que recebo, o abraço possível nesse momento. Espero que fique a provocação,
como um convite para vocês conhecerem mais, porque é claro que isso é só um recorte, conhecerem mais Sofia de Mello Briner Andressen, se deixarem tocar pela poesia, e que a poesia possa, e não a dor, mas a poesia despertar em nós a nossa consciência e o nosso sentimento de parentesco em humanidade.